Vamos lá, pessoal, segundo bloco, e você já caminha para a metade da aula. Agora nós vamos continuar o tópico do mérito que estávamos estudando, que é o salário in natura. Bom, a reclamada, ela concedia para o empregado, para fins exclusivamente de beneficiar o empregado, um carro no valor mensal de aluguel equivalente a R$500. Ou seja, quando o empregador concede alguma coisa para o empregado que é diferente de dinheiro, você pensa em uma utilidade. Essa utilidade pode ser para o trabalho, como uma ferramenta de trabalho, como um uniforme para o trabalho, ou pelo trabalho. Se é para o trabalho, é ferramenta de trabalho, é indispensável para o trabalho da empresa, não é salário. Agora, se não for para e sim pelo trabalho, se for habitual, se não for nocivo, então é salário. Salário que é diferente de dinheiro, então é salário in natura. Aqui, o empregador dava para o empregado, para ele utilizar, para fins exclusivamente particulares, um carro no valor de R$500 por mês. Ou seja, isso aqui não é para o trabalho, era pelo trabalho, era habitual, não era nocivo, era salário. Salário que era diferente de dinheiro, salário in natura. Claro que ao longo do curso, depois das aulas de direito material, isso vai ficar muito familiar para você. Agora que você identificou que era salário, você tinha que buscar o artigo. Então, ia buscar no índice salário in natura, ia chegar no artigo 548 da CLT. Então, o fato é o relato do que aconteceu durante o curso do contrato de trabalho e como que você escreve de maneira mais fácil? Apoiado na proposta, extraindo as informações da proposta, olhando para a proposta e não de memória. Aí vem para o fundamento. Fato, fundamento. Com base no artigo 458, aí você vai trazer as informações de lá. As utilidades fornecidas pelo empregador por força do contrato de trabalho, como contraprestação pelos serviços prestados de forma habitual, têm natureza salarial, devendo, portanto, integrar o salário para fins de projeções legais. Integrar é o quê? Integrar é somar. Integrar é somar, só que eu não posso utilizar o termo somar, então, tecnicamente, é integrar ao salário para gerar reflexos em outras verbas. Fato. Depois do fundamento vem o quê? O pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. O pedido é o quê? É de integração. Então, eu vou requerer, diante do exposto requer, a integração do valor do aluguel, desses R$500 mensais, pela reclamada, para fins de reflexos em verbas contratuais e resilitórias, como nós vamos já aprender. Certo, gente? Então, o que você tem que observar aqui? Fato. Fato é o relato da proposta. Fundamento. Fundamento eu extraio da onde? Do artigo. Fato, fundamento, faz o pedido. Sempre que você pedir salário in natura, a integração do valor correspondente ao salário in natura para gerar reflexos nas demais verbas do contrato, verbas contratuais e resilitórias, você vai pedir também que ocorra a retificação da CTPS do empregado. Há, no artigo 29, um rol de informações que tem que constar na CTPS do empregado. E se você estiver pedindo algo que não está constando nessa CTPS, você precisa da retificação da CTPS. Nos termos do artigo 29, parágrafo 1º da CLT, para incluir o salário in natura. O salário in natura tem que constar na carteira de trabalho do empregado. Por isso que eu vou pedir a retificação da CTPS. Ok? Então, aqui o que você tem que observar, que é fato, fundamento e o pedido. Depois que você trouxer fato, fundamento e pedido, em cada um dos tópicos deve ser feita uma repetição. No tópico dos pedidos, aliás, você vai fazer uma repetição de todos os pedidos, de forma bem resumida. Repetição de todos os requerimentos que você fez em cada um dos tópicos, de forma bem resumida. Então, dos pedidos, diante do exposto, requer a integração do valor do aluguel pago mensalmente pela reclamada para fins de gerar reflexos em verbas contratuais e resilitórias. E você tem que colocar um R cifrão ao final. Por quê, gente? Porque todos os pedidos, aqui no processo do trabalho, em todos os procedimentos, tem que ser certos, eu tenho que trazer o bem da vida que eu quero, tem que ser determinado, eu tenho que trazer a quantidade ou a qualidade desse bem, e tem que ter o valor, tem que ser com o valor. Eu tenho que indicar o valor.
O TST, na Instrução Normativa 41 de 2018, trouxe uma boa notícia, disse que o valor é por estimativa, então é meramente estimado. E o examinador trouxe uma notícia melhor ainda, você não tem que fazer contas, basta colocar R-cifrão. O examinador, na reclamação trabalhista, na última reclamação trabalhista que caiu, e também antes ainda, na ação de consignação em pagamento que caiu, ele só exigiu que você colocasse R-cifrão. Ele disse que você estava dispensado da indicação de valores. Então, basta indicar que você sabe que cada pedido tem que ter um valor. R-cifrão apenas e pronto. Ok? Então, para cada pedido que você repetir aqui, você coloca R-cifrão. B, por exemplo, as diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial, bem como reflexos em verbas contratuais e resilitórias. Eu, no tópico da equiparação, coloquei fato, fundamento e pedido, e aí agora aqui no tópico dos requerimentos finais, eu copio só o pedido, de forma bem resumida. Ok? Repito os pedidos. Depois que você formular o tópico das preliminares, se houver, na sequência do mérito, depois dos pedidos, repetindo todos os pedidos, aí vem quem? Os requerimentos finais. Nesse tópico dos requerimentos finais, nós vamos pedir a notificação da reclamada para responder a presente reclamação trabalhista, para contestar. Então, notificação, depois produção de provas, virá na sua cabeça, com o decorrer do tempo, a seguinte frase: requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidas e a procedência dos pedidos, com a condenação da reclamada ao pagamento das verbas postuladas acrescidas de juros e correção monetária. O que você tem que guardar, o grande esquema é notificação, produção de provas e procedência. Acontece por que eu não peço a condenação direto? Notificação, produção de provas e a condenação da reclamada. Porque nem todos os pedidos são condenatórios. Nós mesmos acabamos de ver um exemplo de pedido de retificação da CTPS. Então, o que eu peço? A notificação, a produção de provas e a procedência de todos os pedidos com a condenação da reclamada nas verbas postuladas. Esses valores têm que estar atualizados. Então, com a condenação da reclamada nas verbas postuladas, acrescidas de juros e correção monetária. Ok? Então, mais juros e correção monetária. Mais juros e correção monetária. E aí, nós vamos concluir a nossa peça processual. Ok? Então, veja comigo. Segue o exemplo dos requerimentos finais. Vamos nos requerimentos finais aqui pedir. Diante do exposto, requer notificação, só lembrando, produção de provas, procedência. Então, primeiro vem a notificação. Veja como ficaria. Da reclamada e do sindicato, por exemplo. Para oferecer resposta à reclamação trabalhista sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Aí vem B, notificação, produção de provas. Aí você escreve, requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, em especial a prova documental, o depoimento pessoal e a oitiva das testemunhas. E, por fim, requer a procedência dos pedidos com a condenação da reclamada, pagamento das verbas pleiteadas, acrescidas de juros e correção monetária. Procedência dos pedidos com a condenação da reclamada nas verbas pleiteadas, acrescidas de juros e correção monetária. Terminou de trazer lá em cima preliminares, se houver, prejudiciais, pedidos, prejudiciais não, preliminares, mérito, prejudiciais só na contestação, mérito, pedidos e requerimentos finais, chegou a hora de atribuir a causa valor. Então, atribui-se à causa o valor D. Nessa hora que você vai, inclusive, lembrar do procedimento. Veja, gente, quando a somatória dos valores de todos os pedidos der até 2 salários mínimos, o procedimento é sumário. Quando o valor da causa ultrapassar 2 salários mínimos, mas não ultrapassar a 40 salários mínimos, o procedimento é sumaríssimo. E quando o valor da causa ultrapassar a 40 salários mínimos, o procedimento é o ordinário. Então, ou o examinador me dá esses valores para eu poder verificar, ou eu posso, ou então eu não tenho como definir o procedimento se eu não tiver os valores. Agora, se eu perceber que o valor ultrapassa
ultrapassa 40 salários mínimos, aí sim eu direi que o procedimento é ordinário. O que eu vou escrever aqui no valor da causa? Eu vou escrever, atribui-se à causa valor de, colocar o R cifrão, correspondente à somatória dos valores dos pedidos. Deixando claro na nossa prova que nós sabemos que o valor da causa corresponde à somatória dos valores dos pedidos. Então, escreve, atribui-se à causa o valor de, correspondente à somatória dos valores dos pedidos. Ariana, mas eu não tenho esse valor. Não tem problema. Deixa só o R cifrão, para deixar claro que na vida real você colocaria os valores. Ok? E aí, para finalizar, você vai colocar nesses termos, pede deferimento, rende a margem. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Finalizou. Finalizou a nossa peça processual. Então, qual é a grande estrutura? Eu vou dirigir a reclamação para o juízo do lugar da prestação dos serviços ou da contratação. Como? Ao douto juízo da vara do trabalho do lugar da prestação de serviços ou da contratação. Se eu não tiver nem o lugar da prestação de serviços nem da contratação, eu deixo o espaço em branco. Aí vem qualificação, nome do reclamante. Se eu não tenho dados, qualificação e endereço completos. Aí vem aquela frase de praxe que com o tempo você vai se habituar. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado. Procuração anexa. Se você tiver um tempinho, tenta já guardar essa frase. Aí você vem então você vem procuração anexa com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro, com fundamento, no artigo 840, caput, parágrafo 1º da CLT. Aí virar na sua cabeça. Eu venho propor, sim, propor reclamação trabalhista pelo rito, e aí, para saber o rito, você tem que verificar se você tem como definir o valor. Se a somatória dos valores dos pedidos der, no máximo, 2 salários mínimos, sumário. Acima de 2 e até 40, sumaríssimo. E acima de 40 salários mínimos, ordinário. Normalmente você não tem esses dados, então você pode deixar pelo rito e em branco. Aí você vem propor essa reclamação trabalhista em face da reclamada, nome da reclamada, qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. É nessa hora, gente, que uma pequena sensação de abandono pode tomar conta de você. Fique tranquilo. Nessa hora, uma voz vinda do além dirá: pense na estrutura da petição. E qual é a estrutura de uma reclamação? Nós vamos aprender 4 estruturas: da reclamação, da contestação, do recurso ordinário e uma estrutura para todas as outras peças. Da reclamação, preliminares, para as hipóteses de tramitação preferencial do feito. Mérito, para cada pedido um tópico, com fato, fundamento e pedido, fato, fundamento e pedido, fato, fundamento e faz o pedido. Sua cabeça não deixará você sair daqui sem ele. O grande segredo, o fato é cópia da proposta. Retiro da proposta. Fundamento é com o artigo aberto, é apoiado no artigo na súmula na UJ. E sempre vai ter o pedido de condenação da reclamada, como regra, ao pagamento de. Ok? Aí, para cada item do mérito, fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, faz o pedido, fato, fundamento, sua cabeça não deixará você sair daqui sem o pedido, eu prometo isso para você. Aí vem o tópico dos pedidos, em que você vai repetir cada um dos pedidos. Aí vem o tópico dos requerimentos finais. Palavras-chave: notificação, produção de provas e procedência dos pedidos com a condenação da reclamada nas verbas pleiteadas, acrescidas de juros e correção monetária. Atribui-se a causa valor de R cifrão, correspondente à somatória dos valores dos pedidos. E vai finalizar. Sempre finalizar. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Eu não vou colocar o local, eu não vou colocar a data, eu vou escrever só isso mesmo, local e data, OAB, número. Aqui eu não devo colocar um nome, não devo colocar um número, não devo inventar nada, sou pena de identificar, né? Nesses termos, pede deferimento, local e data. Essa dúvida surge às vezes na hora da prova. Coloca o local da prova? Não, só escreve local e data do jeito que está aqui. E finaliza. Acabou. Ok, gente?
Já vamos. Essa estrutura. Agora, as várias hipóteses. Onde eu vou pedir os honorários e as várias hipóteses, nós vamos estudar nas peças. Treinando, 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 treinando. A você cabe o quê? Ter ânimo, alegria, ânimo. Escreve em algum lugar. Devo me lembrar sempre de ter ânimo, de ter alegria. Quando você acordar, a primeira coisa que eu quero que você pense é: devo ter ânimo, alegria. Esse é o ingrediente que não vai me faltar. E relembrar a estrutura da peça. A peça que você estudou aquele dia. Tenta relembrar a estrutura. O que eu preciso? Preliminares, mérito, pedidos, requerimentos finais. Com o tempo, você vai acrescentar informações. O douto juízo da vara do trabalho de qualificação, com fulcro 840 caput parágrafo 1º. Aí, com o tempo, vai aumentando. Então, eu quero que a primeira coisa do dia em que você vai pensar é ânimo, coragem, alegria. Esses serão as nossas grandes palavras, né, até o final. E a estrutura. E aí, vamos estudar, treinar, treinar, treinar. E estudar o direito material e os detalhes do processo na peça. Gente, tão importante quanto conhecer a matéria é fazer o rascunho. É fundamental. Quando nós formos elaborar o nosso rascunho, nós sempre vamos deixar um espaço no rascunho, porque o examinador vai te fornecer para colocar as seguintes informações. Olha, admissão da primeira à última peça, A, F, S, D. Que é isso? Admissão, função, salário, demissão. Admissão, função, salário e demissão. Essas informações são importantes. À medida que você for lendo, você vai preenchendo esses dados. Outra coisa, se você fizer a peça inteira no rascunho, inteira, você não vai passar. Não vai. Preciso ser sincera. Por quê? Porque você pode fazer a peça mais linda do mundo. Você pode trazer para mim, eu posso corrigir, enviar para mim e dizer se você passaria ou não, mas você não vai ter tempo de enviar, de passar limpo. Não há esse tempo. Então, o rascunho serve para quê? Para colocar pequenas informações. Nesse rascunho, você vai incluir admissão, função, salário, demissão, só. Aqui. E aí você vai escrever frases curtas, uma embaixo da outra. Frases curtas, o mais curto possível. Com o passar do tempo, você vai estar tão familiarizado com o seu rascunho que você vai escrevendo cada vez menos, mais simplificadas as palavras, ok? Vamos ao rascunho. Essa é a parte fundamental. Existe uma coisa no nosso curso, uma regra, que é assim: quando tudo está marcado, nada está destacado. Nada. Tem um menininho no Instagram, eu adoro postar esse menininho, não sei se vocês já viram. O meu Instagram, então, que é assim, é um menininho que ele tá com uma caneta marca-texto e ele tá assim, já viram? Tem muito, todo mundo posta. Esse garotinho, ele tá destacando tudo. Ele está pintando tudo. Quando tudo está destacado, gente, quando tudo está pintado, nada está destacado. Então, você tem que destacar só as palavras-chave. Olha só. Como que nós vamos fazer? Só as palavras-chave que se referem ao assunto. Então, tá lá. Estou nascendo fininho, já estamos homenageando aí o Rafael. Foi contratado pela empresa Heart Attack Real Limitada para trabalhar na cidade de Florianópolis. Então, aqui eu já tenho o lugar da prestação dos serviços. Vou colocar lá nos meus dados gerais. Então, Floripa aqui. Floripa, Santa Catarina. Um beijo para o pessoal de Florianópolis. Florianópolis. Maravilha. E aí vem, como garçom, mediante salário de R$ 1.500. Então, eu vou preenchendo já o meu próprio rascunho. Admissão, função, salário e demissão. Então, a função dele... E aí, gente, aqui, como é que você assiste essa aula? Com aquelas folhas ou com um caderno. Se você vai ter um caderno, você vai escrever reclamação trabalhista, exercício 1. Então, primeiro simulado de peça, de exercício 1. Então, ali você vai fazer o rascunho comigo e depois vai refazer, tá? Então, aqui no rascunho, você vai colocar admissão, função, salário, demissão. A, F, S, D. Vamos preencher. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que ele exercer a função de garçom mediante salário de R$ 1.500. Está aqui, ó, no rascunho. Admissão, função. Função, garçom, salário, R$ 1.500.
Preenchi, continuo lendo. Não deixo de preencher e continuo lendo. O que ele vai dizer mais? Terminei aqui, sigo em frente. Ele conta que o empregado afirma que uma das especialidades da lanchonete era o sanduíche denominado Quadruple Bypass, com 4 hambúrgueres, 1 quilo de carne e 8.000 calorias. Jesus, essa história é verdadeira. E 8.000. Ariana, o que isso tem a ver? É assim que funciona, gente. Nada. Só que o examinador vai trazer informações que não têm relação com os pedidos. E você tem que demonstrar a habilidade de descartar essas informações. Aqui tem algum pedido? Não. Eu tenho que estar habituada a procurar o que tem de errado. Nada. Então, siga em frente. Era a especialidade da lanchonete. Ah, tá bom. Só isso. O empregado relata que foi contratado no mesmo dia em que Juan, não tenho nada para destacar ainda, calma. O que você vai circular? Você só vai circular as palavras que indiquem sobre o que se trata esse parágrafo, sobre o que eu vou pedir. Então, vamos continuar lendo. O empregado relata que foi contratado no mesmo dia que Juan para exercer a mesma função, na mesma filial, contando que o trabalho se dava com a mesma perfeição técnica e produtividade, porém este recebia salário fixo de R$ 2.500 por mês. Então, o que eu vou circular? Mesma função. Porque eu sei que se eles exerciam a mesma função, na mesma filial, para o mesmo empregador, com a mesma perfeição técnica e produtividade, só que com salários distintos, e o nosso cliente recebia menos, eu tenho um pedido de equiparação. Então, o que você vai circular é o que responde a seguinte pergunta. O que faz você lembrar do pedido que você vai formular aqui? Mesma função. Ok? Então, exerciam a mesma função. Destaco. Ariana, mas eu não pensei em equiparação ainda. Não tem problema. Destaca as palavras mais importantes que você vê, no caso, mesma função, poderia ser, para depois você procurar. Uma promessa você vai ter que me fazer agora. Promessa, assim, sempre, gente, no bom sentido. Veja bem, que é o seguinte, você vai se comprometer comigo, com você, a concluir o rascunho. Concluir o rascunho. Até o final. Até o final. Você vai sentir uma vontade muito grande, às vezes quase que incontrolável, quase que desesperada, de buscar a fundamentação. Prometa que você não vai. Você tem um compromisso comigo, que você vai assumir agora. Está em condições de assumir que eu vou concluir o rascunho até o final. O examinador, ele gosta de colocar nos primeiros itens da prova o tema mais difícil. Primeiro item da proposta. E isso desestrutura algumas pessoas que não conseguem chegar ao final. Se você concluir o seu rascunho, ou seja, se inteirar da prova como um todo, você vai ver que era só aquele item que era difícil, ou só aquele item não era familiar. E isso vai fazer com que você se mantenha no controle para chegar até o final, para fazer a prova. Então, aqui, cada passo é cronometrado. Primeiro esse. Então, nós vamos ler a proposta na hora da prova, circular as palavras-chave e anotar frases curtas uma embaixo da outra. Vou te ensinar. Depois disso, que você ler e anotar. Concluído o rascunho, tem mais um passo. Você vai iniciar a prova. Então, são etapas que nós vamos cumprir. Chegar na hora da prova tem que ser automático para você. Eu vou fazer isso, depois isso. É a repetição, tá? Então, vamos. Concluir o rascunho. Estamos nessa etapa. Concluir o rascunho até o final. Então, agora eu vou anotar. Anotar o quê? Que ele exercia a mesma função que o outro empregado Juan, na mesma filial, com a mesma perfeição técnica e produtividade, mas Juan recebia 2.500. E ele recebia quanto? Veja que eu já posso contar com o meu rascunho, 1.500. Então, eu vou colocar aqui, equiparação. Se você já concluiu que esse será um pedido de equiparação salarial, você já pode colocar no seu rascunho, equiparação salarial. Quanto mais resumido, melhor, a ponto de você entender. Como que eu anoto? Frases curtas. Equiparação com quem? Com Juan. Salário do Juan, R$ 1.500. Trabalhavam em igual filial, igual função, igual produtividade, tudo que ele contou para a gente. E perfeição técnica. Igual produtividade, igual perfeição técnica. Pronto. E agora, volto na proposta. Agora eu posso procurar a fundamentação? Não, não é o melhor caminho, acredite em mim.
O que nós vamos fazer agora? Continuar a ler a proposta. Concluir o rascunho, até o final. Esse é um passo invisível, de uma importância extrema. É como se fosse definir os rumos da sua prova. Às vezes, gente, são detalhes pequenos que fazem com que você ganhe tempo, que fazem com que você tenha um melhor resultado na hora da prova. Pequenos, invisíveis. Esse é um deles. Então, anotei, sigo em frente. Não posso ir procurar a fundamentação agora. O senhor Fininho relata que foi descontado do seu salário um dia de trabalho no mês de janeiro do ano da extinção do contrato, em razão dele ter faltado ao trabalho para comparecer em juízo como parte no processo que estava litigando contra o seu antigo empregador. Muito embora tivesse apresentado certidão da Justiça do Trabalho comprovando as suas alegações. Desse parágrafo, aqui tem um pedido. Eu não sei qual é o pedido que eu vou fazer ainda. Essa é a sua primeira peça. E nem precisava saber, nem que fosse a última. Você vai procurar. O grande problema aqui é o quê? Ele teve descontado um dia de trabalho. Sempre que ocorrer um desconto indevido, eu vou pedir a devolução desse desconto. Sempre. Mas aqui, o exercício é o seguinte. Qual é a palavra que me faria chegar nesse assunto com agilidade se eu precisasse rever a proposta? Desconto. Foi descontado do seu salário um dia de trabalho no mês de janeiro do ano da extinção. Agora, não adianta fazer um tratado no rascunho. Tem que ser frases curtas, úteis, uma embaixo da outra. Rumo ao rascunho. Vamos. Chegamos aqui no rascunho. Vá aí no seu rascunho também. Eu vou fazer e você pode copiar. Então, 2, desconto. Você poderia anotar só, não anote ainda, deixa eu só colocar aqui. Você poderia colocar só desconto, se você ainda não soubesse o que você vai pedir. Mas agora eu já te disse, sempre que você tiver um problema com descontos, desconto indevido, você vai pedir a devolução do desconto. Então, problema com desconto, devolução do desconto. Frases curtas, devolução do desconto de um dia. Um dia quando? Já tenho vontade de fazer uma frase longa, não faz. E cada vez que você fizer um rascunho, você vai aperfeiçoar essa técnica. Um dia no mês de janeiro, ano da extinção, ano da extinção. Economiza tudo que você puder aqui, ano da extinção. E por quê? Por que ele faltou? Então, falta comparecimento na Justiça do Trabalho. Comparecimento, JT, pode ser que você já entenda, Justiça do Trabalho. 2 pontos, parte. Uma coisa que ajuda muito na hora de resolver o rascunho, para você evitar fazer frases longas, é colocar 2 pontos ou flechas. Então, aqui eu consigo entender que ele faltou um dia, no mês de janeiro do ano da extinção, teve falta, para comparecimento na Justiça do Trabalho, como parte. Anotei. Terminei de anotar? Volto na proposta. A vontade que você vai ter é de, ao terminar de anotar, procurar a fundamentação. Será que eu acho a fundamentação? Porque agora qualquer um faria essa prova com a técnica. A pessoa tem que procurar desconto, falta, vai encontrar a Justiça do Trabalho, comparecimento à Justiça do Trabalho. E ia chegar na fundamentação, como nós vamos chegar aqui, hoje ainda na resolução, e depois você vai treinar. Então, olha só. O empregado comenta, continuo lendo, porque eu não vou procurar a fundamentação agora eu vou concluir o rascunho. O empregado comenta também, terminei o ponto do desconto, agora vem. O empregado comenta também que trabalhava de segunda a sexta-feira, 8 horas diárias, usufruindo de apenas 30 minutos de intervalo. 8 horas diárias, 30 minutos de intervalo. O que eu tenho que fazer? Circular a palavra-chave que vai fazer com que eu volte aqui nesse parágrafo, caso na hora da resolução eu sinta a necessidade de mais informações. Bate o olho aqui. É aqui que tem o pedido de horas extras? Olha na proposta aqui no quadro, um minutinho. É aqui. Então, estou no lugar certo. Vamos anotar. Concluir o rascunho. No rascunho já anotei equiparação, devolução dos descontos. Agora vem 3. Eu vou colocar detalhes sobre a jornada de trabalho. Jornada. Então, o que eu coloco? Segunda a sexta-feira. Era segunda a sexta-feira, não era? Aí eu senti falta de informações. Era segunda a sexta ou era segunda a sábado? Aí eu volto. Volto fácil, porque está circulado 8 horas diárias, tá vendo? Segunda a sexta. Como era segunda a sexta, já recuperei essa informação, já confirmei, retomo do rascunho. Segunda a sexta. Trabalhava quanto? Não é para escrever segunda-feira e sexta-feira. Não, é resumido. Quantas horas? 8 horas diárias. Aí eu coloco assim,
com 30. Eu já sei que são 30 minutos de intervalo. Eu vou padronizar isso aqui para mim. Com o tempo vai ficando mais fácil. Com 30. Ah, meu Deus do céu, com 30... Não, o intervalo tinha que ser de 1 hora, eu já sei onde eu vou encontrar a fundamentação. Stop! Não é o momento. Acredite em mim. Técnica, plano para fazer prova. Vou terminar o rascunho até o final. Primeira leitura é uma leitura que você vai fazer para identificar a prova, olhando para o último momento processual. Aqui nós já sabemos que é uma reclamação, mas no final eu vou te mostrar como que você identificou essa reclamação. Segunda leitura é para rascunho. Espera que eu vou fazer o esquema para você. E você pode utilizar uma coisa que tem aí na sua área do aluno, mapa mental, já viu? Que tem cores, você pode fazer o esquema com esses mapas mentais. Isso ajuda muito quando você mesmo faz o seu próprio mapa mental. Então, vou concluir o rascunho até o final. Eu prometo que vou concluir o rascunho até o final. Eu me comprometo, aí vai de cada um, como você preferir falar. E depois é que nós vamos resolver, ok? Ótimo. Aqui tem um segredinho na jornada que eu vou falar para você no próximo bloco. Agora, retomo a proposta. Da onde a leitura? Daqui, ó. Para finalizar o meu rascunho. No curso do contrato de trabalho, o empregado depositava apenas 4% do valor da remuneração a título de FGTS, pois havia acordo coletivo de trabalho reduzindo o recolhimento pela metade. Eu não sei nem, vamos imaginar que você estivesse me dizendo o seguinte, eu não sei de quanto que é o recolhimento do FGTS. Vou anotar. E depois eu vou procurar. Então, o tema é FGTS. Eu vou colocar 4%, recolhimento de 4%, conforme previsão, em acordo coletivo. Resumido, o mais resumido possível. Só vamos finalizar aqui, ó. Na qualidade de advogado do reclamante, apresente a medida processual cabível. Então, vou finalizar o meu rascunho. Cadê o rascunho aqui? Vai lá, e vai você aí no seu rascunho, eu vou aqui no meu. O que nós vamos anotar? FGTS, o tema é esse, não é? FGTS. Vamos imaginar que você não saiba qual é o valor, não importa. Coloque ali que houve recolhimento, 2 pontos. Quantos por cento? 4%. Conforme, tudo resumido, o mais resumido possível. Acordo coletivo de trabalho. Acordo coletivo pode reduzir o intervalo para 4%, pode reduzir o FGTS para 4%? Não sei. Nós vamos pesquisar, é por isso que nós temos a CLT. Por isso que eu insisto que você tenha o quanto antes a sua CLT, e eu realmente gostaria que você levasse a nossa CLT para a prova. Se você vai ter o livro de prática ou não, é como eu disse para vocês, o material tem na área do aluno, se você tiver melhor, tem mais casos para você treinar. Se você pode levar um vademecum para a prova, então aproveite para levar mais esse material, escolha o que for da sua preferência. Mas a CLT, eu realmente gostaria que você levasse a nossa. Sabe, uma das queixas da editora é assim, poxa, não tem CLT em janeiro para vender para as pessoas que querem comprar CLT. Para a gente não importa que não tenha, porque nós fazemos questão de aguardar a data da publicação do edital para que ela esteja atualizada de acordo com a prova, para que você possa levar. Tamanho é o comprometimento. Nós não abrimos mão, porque a CLT é feita para você fazer prova. Ela é organizada para ajudar, nos estritos termos do edital. Às vezes, puxa, você gostaria que tivesse mais isso ou mais aquilo, mas ela tem que estar nos termos do edital. E ela é estritamente nos termos do edital. Sempre. Então, dentro desses limites, gente, nós fazemos todo o possível para que ela seja uma boa companheira para você na hora da prova. Então, atualizada. Realmente eu gostaria que você tivesse ela. É ela que vai nos dar essas respostas. E eu vou mostrar para você como que você desenvolve os parágrafos, faz a peça. Hoje, olha, nós já temos alguns tópicos aqui. Equiparação, devolução de desconto, jornada, como lidar com a jornada, FGTS. Nossa peça é uma peça com 4 itens e a estrutura. Hoje nós vamos já fazer o nosso primeiro bom treinamento. Depois que você vê essa estrutura, incluir outros tópicos, aí é uma questão do que vai aparecer nos exercícios e na prova. A técnica é essa aqui. Você já está pronto para treinar reclamações trabalhistas. Você vai ver, você vai gostar de fazer reclamação. Sabe, eu não quero que você saiba, eu quero que você goste, que você sinta assim uma pequena realização de fazer a primeira, você sinta com vontade de fazer a segunda. É esse o sentimento, é esse o nosso objetivo. Consegue sentir? Sente uma emoção? Sente alguma coisa assim?
uma expectativa de fazer prova, de fazer mais e mais. Bom, só finalizando aqui rapidinho. O examinador diz, lá no final, na proposta, na última linha, é a seguinte: nos casos em que a lei exigir liquidação, como é o caso, toda reclamação tem que ter valor, não se faz necessária a apresentação pelo examinando, admitindo-se que o escritório possui setor próprio ou contratado especificamente para tal fim. Maravilha. Ufa! Isso mostra a visão do nosso examinador. Nós não teremos que fazer cálculos. Então, ótimo. Essa é uma característica. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Cálculos básicos, nós vamos aprender na aula de ação de consignação e pagamento, calcular verba rescisória. Mas você vai ver que é simples, bem simples. Não se preocupe com os cálculos. Só que é importante, por cautela, saber fazer o mínimo de verbas. Fique tranquilo, confie em mim. Vai fluir naturalmente. Ariana, mas eu não decorei ainda o endereçamento. Não é para decorar, é para deixar fluir. Tá ok? Uma proposta para você. A minha proposta para você é: assista 2 blocos. Você assistiu os 2 primeiros, venceu metade da aula. Já não vejo mais como você não ir até o final. Você já vai pôr um check nessa primeira aula, reclamação trabalhista, aula 1, check. Então, o que eu vejo é que você deve assistir 2 blocos, descansar 15 minutos, cronometrado no relógio, sabe, gente? A melhor coisa da vida é você ter um relógio com cronômetro. Isso faz com que você consiga se organizar. Então, cronômetro e depois mais 2 blocos. 2 blocos, cronômetro mais 2 blocos. Isso vai fazer com que você renda. Nesse meio termo, esteja presente. Nós vivemos, gente, ou no passado ou no futuro. Não no presente. É no presente que você tem que estar. Então, naquele momento, desfrute verdadeiramente, talvez com você. Faça um café, mexa, sinta o cheiro, aproveite aquele momento. Sabe? Aquele momento com o seu café, ou um chá, ou se você tem um animal de estimação, uma pessoa muito querida aí, aproveite aquele momento, cronometrado, e volte. Mais 1 hora de aula e acabou. Check na atividade de hoje. Você vai sentir uma alegria, assim, um sentimento de dever cumprido, um sentimento de realização, pequeno sentimento de realização, muito importante. Você verá, você vai ver. Bom, logo você verá. Pensa nisso, tá bom? Faz seu intervalo e te vejo já já. Vou fazer um chá aqui para mim. Até já.